Neste vídeo, nós vamos dar continuidade no assunto, especialmente atrelado à música do Victor Fadul, Yin e Yang, e atrelado principalmente também à compreensão dos tipos de conexão espiritual que nós podemos ter ao longo da nossa vida. Relacionamentos kármicos, almas gêmeas ou almas afins e chamas gêmeas. Neste vídeo especificamente, nós iremos conversar sobre os relacionamentos kármicos e as almas gêmeas. E no próximo, nós iremos falar sobre as chamas gêmeas. Antes de entrarmos nas definições, eu me peguei muito reflexiva ao elaborar esses vídeos sobre a importância de nomear ou não uma conexão na nossa vida. E eu cheguei à conclusão que sim, é muito importante que nós possamos dar nome às coisas. Mas tem uma linha muito tênue entre esse nome que você recebe para esta conexão te aprisiona ou te liberta. Quando nós nomeamos as coisas na nossa sociedade, é para que nós possamos nos libertar daquele sofrimento que aquilo nos causa. Por exemplo, quando nós trabalhamos com as emoções do ser humano, quando nós nomeamos aquilo que as pessoas estão sentindo, é para que elas possam então ganhar mais compreensão sobre aquele sentimento, para que então ela possa trabalhar esse sentimento dentro de si. Ou seja, é importante que a gente nomeie o que é raiva, o que é tristeza, o que é angústia, o que é felicidade, o que é alegria, para que então, nomeando esses sentimentos, possamos lidar melhor com eles e nos melhorar enquanto seres humanos. Assim vale também para a compreensão da nomenclatura das nossas conexões espirituais. Quando nós compreendemos que um relacionamento kármico nada tem a ver com o relacionamento de chamas gêmeas ou com o relacionamento de almas afins, nós podemos compreender o que nós estamos vivendo. E atrelado a essa compreensão, nós podemos nos melhorar e nos libertar se algo vem nos aprisionando. E para que nós possamos falar de conexão espiritual, eu acho extremamente crucial nós compreendermos os dois caminhos que nós trilhamos ao longo da nossa vida. No vídeo dos anjos, eu comentei sobre um caminho do ego e o caminho do amor. Ao longo da nossa vida, nós vamos trilhando esses dois caminhos. Algumas vezes estamos muito mais presos no caminho do ego, outras estamos mais atrelados ao caminho do amor, e pode ser que ao longo da nossa vida, em detrimento do que nós vamos passando, nós vamos trilhando um pouco do caminho do ego e um pouco desse caminho do amor. E o que é então esse caminho do ego? O caminho do ego é tudo aquilo que te mantém preso. É tudo aquilo que te traz sofrimento. É tudo o que alimenta os seus sentimentos de raiva, de angústia, de frustração, de separação, de competitividade, de vingança, de rancor, de mágoas. É tudo aquilo que faz você se sentir uma pessoa sem propósito. É tudo aquilo que faz você se sentir uma pessoa que não é vista, que não é reconhecida e que não é amada, que não pertence a este mundo. E por outro lado, o caminho do amor é o caminho totalmente alinhado com a sua essência e com a fonte divina criadora. É um caminho que diz respeito ao seu destino, ao seu propósito, à sua missão. É um caminho que te traz felicidade, pertencimento, contentamento, propósito, alegria. É um caminho de conexão consigo e de conexão com o próximo. É um caminho de amor próprio e de amor universal. É um caminho de verdade. É um caminho de perdão, de misericórdia. É um caminho de paz, de fraternidade, de união. Bom, então agora que nós compreendemos o que é um caminho do ego, o que é o caminho do amor, por que é importante a gente nomear as nossas conexões, antes de adentrarmos mais uma vez nas definições, acho muito importante ressaltar que este vídeo ele carrega uma compreensão de reencarnação, ou seja, que as conexões que nós estabelecemos nessa vida, elas estão atreladas a um processo reencarnatório. Isso significa que muitas vezes as pessoas que nos conectamos nessa vida, nós já tivemos uma existência passada em que nos unimos de alguma forma com essas pessoas, seja a nível familiar, de relacionamento afetivo, trabalho ou amizade. E então nessa vida nos encontramos novamente para solucionar algo dentro de nós e dentro dessa própria parceria. Então vamos começar a compreender o que é um relacionamento kármico. Bom, você pode ter um relacionamento kármico primordialmente e crucialmente dentro do seu ambiente familiar. É onde tudo começa. É muito comum
comum que alguns dos nossos relacionamentos kármicos mais desafiadores, eles começam dentro do nosso ambiente familiar, porque é justamente ali em que é desperto as nossas feridas. A ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, da injustiça, ou seja, muitas vezes pode ser nesse ambiente em que nós vamos lidar crucialmente com essas nossas questões emocionais que precisam ser curadas ao nosso respeito. Mas claro, nós também podemos encontrar relacionamentos kármicos na nossa vida afetiva e amorosa e também na nossa rede de amigos, principalmente atrelados ao campo profissional, se as pessoas que possuem relacionamentos kármicos com amizades têm também algum tipo de lição kármica ou de aprendizado kármico atrelado ao seu profissional. Essas pessoas também podem vir como amizades, mas sendo um relacionamento kármico. Todos os exemplos que eu vou trazer neste vídeo, ele está atrelado ao campo afetivo e amoroso, porém você pode ficar à vontade também para compreender esse tipo de relacionamento com amizades ou familiares. Então, a principal característica de um relacionamento kármico é que é um dos relacionamentos, se não o mais desafiador que você pode ter ao longo da sua vida. É o relacionamento mais intenso, é o relacionamento mais provocativo, é o relacionamento que pode trazer muita tristeza, muito sofrimento e, consequentemente, também, se você é atrelado ao processo de cura do seu ser, as maiores transformações e os maiores aprendizados em detrimento disso que você pode viver neste tipo de relacionamento. Muito provavelmente, lidando com uma parceria de um relacionamento kármico, você pode já ter encontrado com essa pessoa em uma outra vida e nessa existência, em detrimento desse relacionamento, algo desarmônico aconteceu. E isso para cada um é muito particular. Então, nessa vida, vocês vêm com um relacionamento kármico para que então essas suas lições espirituais de alguma forma sejam aprendidas. Porém, isso não significa que você tem um dever de se sentir aprisionado a essa pessoa. Muito pelo contrário, você compreende o que você vive justamente para que você possa se libertar através do seu ganho de consciência e dos seus aprendizados de vida, das lições que esse relacionamento te traz. Vivendo um relacionamento kármico, geralmente as pessoas estão muito mais alinhadas ao caminho do ego do que o caminho do amor. Por quê? Porque esses relacionamentos, por serem os mais fortes e os mais intensos, eles são carregados de muito sofrimento. Eles são carregados de um sentimento de separação muito grande. Porque é como se dentro da relação você não se sentisse amado ou amada. Como se constantemente você precisasse provar para o outro o seu amor e também que o outro provasse para si o amor dele por você. E mesmo assim, há um sentimento enorme de vazio e de não pertencimento. Às vezes, esses relacionamentos eles são baseados em jogos de sedução, em jogos de manipulação. Eles são totalmente carnais e materiais. Eles são carregados de status, de vaidade, de ego, de luxúria. Eles são carregados de brigas constantes, de muito desrespeito, de traição. Ou seja, é um relacionamento muito mais baseado nesse caminho do ego do que no caminho do amor. Pode haver uma demonstração de afeto? Pode haver uma demonstração de carinho? Pode haver algo atrelado ao sentimento de amor? Pode. Mas os sentimentos atrelados a esse caminho do ego, que são todos esses sentimentos que trazem sofrimento e tristeza para sua vida, eles sempre serão maiores. Você pode se perguntar também, é comum que essas pessoas de alguma forma se juntem e possam ter alguma família? Sim, isso é comum também. Porém, o que acontece é que muitas vezes, ao compreender que você tem uma relação kármica com aquela pessoa, você pode se sentir no dever de estar ali com ela, como se de alguma forma você fosse preso a essa pessoa. Mas o que é importante compreender, para além, obviamente, das suas próprias lições, é que toda e qualquer relação que você entra, o propósito maior é que você possa se olhar, que você possa se trabalhar e também compreender que o amor, ele não aprisiona, o amor, ele não te traz sofrimento, o amor nada tem a ver com jogos de sedução, de manipulação, de luxúria e de vaidade. O amor liberta, o amor, ele traz compreensão sobre si próprio também. Muitas vezes, estando dentro de um relacionamento assim, você pode se ver preso a essa pessoa. E, inclusive, você pode se pegar questionando constantemente. Por que mesmo essa pessoa fazendo tudo isso comigo, me tratando mal, me desrespeitando, me fazendo sentir triste, me fazendo não sentir uma pessoa amada, eu ainda permaneço
e essa pessoa ainda continua fazendo isso comigo? Mas é importante que os seus questionamentos, eles não voltem totalmente para a pessoa, mas sim o que ainda te mantém preso a esse relacionamento. Ou seja, qual a lição de todo esse sofrimento que é causado nessa parceria que você precisa extrair para que então você possa ganhar consciência e se libertar? Será talvez o amor próprio? Será talvez o autorrespeito? O autocuidado? A compaixão? O perdão? Ou seja, será talvez você compreender o que é amor e o que não é amor? Então, para a gente finalizar, é muito importante compreender que relacionamentos kármicos são relacionamentos desafiadores porque eles requerem muito mais aprendizados de si próprio. E pode ser que você, compreendendo essa questão que eu estou trazendo agora, você de alguma forma também fique preso na compreensão do outro desde que você se relaciona. Mas é importante você levar para sua consciência que não necessariamente o outro vai estar alinhado com o seu processo de consciência e com o seu processo de cura emocional. Mas é importante, então, nesse processo, você se perguntar: o que então a vida está convocando de mim para que seja olhado e melhorado, para que eu possa me libertar desse sofrimento que hoje eu vivo? E para além disso também, ter um discernimento sobre o que é um relacionamento kármico e uma alma gêmea. A alma gêmea e a chama gêmea não trazem esse sofrimento atrelado ao relacionamento kármico. A alma gêmea e a chama gêmea estão totalmente alinhadas muito mais com o caminho do amor e não com o caminho do ego. Então, se em algum momento você escutou que o que você vive hoje sendo um relacionamento abusivo, de muito desrespeito e de um sentimento de não se sentir pertencente, não se sentir amado, isso nada tem a ver com alma gêmea ou chama gêmea. Isso é um tipo de relacionamento que se chama um relacionamento kármico, que a vida de alguma forma está levando para você se questionar o que da sua parte é importante que você mude dentro das suas atitudes e dos seus comportamentos para que você possa então se libertar desse sofrimento. Então agora que você compreendeu o que é um relacionamento kármico, a gente vai compreender o que é um relacionamento de almas gêmeas ou almas afins. Bom, assim como no relacionamento kármico, um relacionamento de almas gêmeas ou almas afins é uma pessoa que você já conheceu em uma outra vida, em uma outra existência, seja como uma amizade ou como um relacionamento afetivo, ou até mesmo, por que não, como um familiar. E nessa vida vocês se encontram de alguma forma para também olharem para dentro de si, mas para a construção de um relacionamento saudável e também muito mais alinhado ao caminho do amor. Uma característica do relacionamento de almas gêmeas, almas afins ou almas companheiras é que geralmente pode ser que essas pessoas elas tenham alguma característica de um karma em comum e elas então se encontrem para que juntas elas possam, através dos seus aprendizados particulares, aprenderem também sobre esse karma e, para além disso, também trabalharem o desenvolvimento de um chakra específico atrelado a esse karma. Um pouco complexo, mas a gente vai compreender do que se trata isso. E antes da gente trazer um exemplo, eu gostaria de ler uma citação do próprio livro da Fraternidade que diz o seguinte: muitas pessoas que ainda estão resgatando o karma e que seguem a senda espiritual são levadas a trabalhar com almas companheiras ou almas gêmeas para realizarem um dharma, um trabalho sagrado em comum. Ou seja, aqui nós temos um parênteses. É muito comum que você, ainda vivendo um relacionamento kármico, possa se deparar com uma alma gêmea ou uma alma afim. Porque pode ser que, de alguma forma, se você está trilhando um caminho muito mais atrelado a esse caminho do ego, no caso, vivendo talvez algum tipo de relacionamento kármico, você conheça uma pessoa que pode estar talvez mais alinhada com o caminho do amor. E então, nesse encontro, há um aprendizado sobre a palavra amor. E é justamente sobre esse exemplo que eu quero trazer. Eu vou trazer aqui um exemplo de um relacionamento homoafetivo, porque é importante que a gente possa compreender que nós vivenciamos relacionamentos de conexão espiritual em todo e qualquer tipo de relacionamento. Não importa se é um relacionamento hétero ou homoafetivo, o que importa é que é uma relação entre duas pessoas. Vamos trazer o exemplo do João e do Guilherme. O João está vivendo um relacionamento kármico. Ele vive uma relação extremamente desafiadora e conturbada dentro do seu ambiente familiar com algum familiar específico que tem ali uma relação kármica.
O João, ele tá muito atrelado ao caminho do ego. Ele tá preso aos seus instintos, às suas vaidades, às suas luxúrias, aos seus orgulhos, muita dificuldade de lidar com as suas emoções, um sentimento de não se sentir amado, de não se sentir pertencente. Mas ele está vivendo a sua vida. Pode ser que hora ou outra ele esbarre com esse caminho do amor, mas ele está muito mais preso no caminho do ego. No meio do caminho, o João conhece Guilherme. O Guilherme é uma pessoa que também pode enfrentar questões atreladas a esse caminho do ego. Mas o Guilherme talvez ele tenha tido já algum aprendizado a mais ao longo da sua vida e ele está mais atrelado ao caminho do amor, porque talvez o seu processo de expansão de consciência, de evolução do seu espírito esteja um pouco mais trabalhado. Acontecendo esse encontro, então, o João e o Guilherme se relacionando, é como se houvesse grandes aprendizados, principalmente no que diz respeito ao amor. Pode ser que o Guilherme já tenha vivido em algum momento da sua vida algo muito similar ao que o João vive. E nesse seu processo particular, ele foi aprendendo, a vida foi lhe mostrando o que é esse caminho do amor. Então ele está muito mais conectado com essa sua essência. Juntos, então, eles podem aprender e eles podem também compartilhar uma maestria sobre o que significa de fato você se sentir amado. Qual é o real significado da palavra amor? Nisso, então, eles trabalham juntos o desenvolvimento do teu chakra cardíaco, porque o chakra cardíaco é o centro do amor divino, é o centro desse sentimento maior que nos faz sentir pertencentes e amados. O que pode acontecer também? Pode ser que eles desenvolvam uma família, pode ser que eles desenvolvam juntos um projeto e juntos, nesse projeto, eles levem ajuda para outras pessoas atrelado às suas emoções. Enfim, eles estão construindo um Dharma, um projeto em comum que está atrelado talvez àquilo que eles vieram juntos trabalhar sobre si próprios e dentro do próprio relacionamento. Então, a característica primordial desse tipo de conexão de almas afins, aqui eu trouxe obviamente um exemplo relacionado à vida afetiva, mas pode ser amizade também, é que essas pessoas elas aprendam juntas sobre essas suas próprias feridas e principalmente alguma característica de um karma que essas pessoas têm em comum. E atrelado a esses aprendizados, essas pessoas elas podem levar uma ajuda para uma outra pessoa ou para um conjunto de outras pessoas atrelado à sua comunidade ou ao seu próprio ambiente de amizades em comum. Por outro lado, pode acontecer também que se de alguma forma o João, encontrando o Guilherme, não tenha conseguido ainda reconhecer a potência do caminho do amor e continue preso nesse caminho do ego, o que acontece é que se um dia o Guilherme se separar do João, lá na frente, se em algum momento o João se despertar e de fato reconhecer o que significa o amor, ele pode olhar para o seu passado e ele pode pensar: poxa, o Guilherme entrou na minha vida para me mostrar o que é a palavra amor, que o amor não aprisiona, que o amor não traz sofrimento, que o amor não traz medo, o amor não traz desrespeito, o amor liberta, o amor em sua grande parte liberta, o amor traz alegria e felicidade, o amor ele traz também o sentimento de amor próprio, ele traz também o sentimento de pertencimento e de união. Ou seja, para a gente finalizar esse vídeo, a compreensão maior de um relacionamento de almas gêmeas ou de almas afins é que é um relacionamento muito mais baseado no carinho, no afeto, no companheirismo, no cuidado e no crescer juntos. E atrelado ao crescer juntos também pode haver a construção de algo, seja uma família ou até mesmo um projeto em comum. Você pode se perguntar, nesses relacionamentos pode haver desavença? Sim, pode haver, porque quando nós lidamos com o outro, nós lidamos também com as diferenças e com aquilo também que nós projetamos de nós mesmos nesse outro. Porém, absolutamente nada se compara a você viver um relacionamento kármico. Por quê? Porque um relacionamento de almas gêmeas e almas afins é muito mais baseado nesse caminho do amor. É um relacionamento em que há respeito, cumplicidade, carinho, afeto e amor de fato. Vou fazer aqui uma outra citação do livro da Fraternidade em que é mencionado: Maria e José foram almas companheiras que compartilharam a responsabilidade de nutrir a Cristo como seu filho. Ou seja, aqui nós temos um exemplo muito clássico de almas afins e almas companheiras.
Maria e José, que nutriram a Cristo. E para a gente finalizar esse vídeo sobre as almas gêmeas, é como um eco de si mesmo na matéria, alguém com que se trabalha junto na mesma tarefa para realizar o plano de Deus. E esse plano, para além de qualquer outra coisa, para além da construção de uma família ou de um projeto em comum, é o plano de evolução da sua alma, mesmo estando dentro de um relacionamento. Em uma parceria, nós temos seres individuais que se juntam, mas que individualmente têm o seu propósito de evoluir e de conscientizar e iluminar alguma coisa sombria sobre si, para que então possa ganhar consciência e adquirir mais sabedoria para sua alma e para o seu espírito. E para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um adendo, até mesmo linkando com a questão das energias Yin e Yang. Dentro dessas relações, seja um relacionamento kármico ou até mesmo um relacionamento de almas gêmeas ou de almas afins, esse propósito é que também você possa ir equilibrando essas energias dentro de si. É muito comum que, estando em um relacionamento kármico, essas energias e essas polaridades Yin e Yang, elas estejam totalmente desequilibradas e desalinhadas no seu ser. E ao encontro de uma alma gêmea ou de uma alma afim, então possa haver um realinhamento maior dessas suas polaridades dentro do seu ser. Por quê? Porque está atrelado também ao seu processo de cura emocional e de expansão da sua consciência. Ou seja, você começa a compreender que é importante que você esteja alinhado tanto com o seu princípio masculino quanto com o seu princípio feminino. E é muito comum que no encontro dessas almas gêmeas ou almas afins, você possa, de alguma forma, olhar nesse outro que talvez carregue algo que esteja mais desenvolvido, para que então você possa aprender sobre isso na sua vida. Nós ficamos por aqui. Eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado a refletir e ganhar conhecimento para sua vida, seja o conhecimento da vida terrena e também do mundo espiritual. E nós nos vemos no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre chamas gêmeas. Um grande abraço!